Convido a igreja, a todos a tomarem os seus boletins, para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Nosso estudo hoje, meus irmãos, ele é uma continuação de uma série de estudos que eu já iniciei desde o ano passado, no livro do Apocalipse. Essa será a terceira parte desse estudo. Essa pregação que nós vamos... esse estudo que nós faremos agora nessa manhã, ele deveria ter sido feito um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, mas houve uma suspeita de Covid na minha família, então nós optamos por suspender naquele período, e agora nós vamos retomar. Então esse boletim ele já saiu um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, né? Então talvez alguns já tenham até lido, mas hoje que nós vamos estar aí refletindo, meditando no que o Senhor tem para nós nessa manhã. E eu convido a igreja toda a ler comigo o texto que é o texto base, que está aí no alto do nosso boletim, em Apocalipse 2, versos de 8 a 11. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, suplicamos, Pai, que nessa manhã, por intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor venha a revelar a nós o que Tu tens para nós nesta manhã, meu Pai. Esta palavra revelada a João, nós necessitamos que seja revelada a nós também, Pai, porque nós queremos ver além da letra, meu Pai. Nós queremos salvação e edificação, Pai, nesta manhã. Abre os olhos do meu coração e do coração dos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência à série de estudos no livro do Apocalipse, chegamos hoje à carta de Jesus à igreja em Esmirna, na Ásia Menor, atual Turquia. Ela havia sido fundada por irmãos que frequentaram a escola de Tirano em Éfeso, onde por 2 anos Paulo ensinou diariamente. Portanto, era um fruto do trabalho missionário de Paulo e seus cooperadores na igreja de Éfeso. Vamos ler Atos 19, 9 a 10. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19, 9 a 10. Né? Nas reuniões anteriores, queridos, então nós demos início a esse estudo. Na primeira, nós falamos sobre a visão de João, na ilha de Patmos. João havia sido deportado, ele havia sido preso. A ilha de Patmos é uma ilha penal, e lá ele foi levado por causa do testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em meio àquela grande perseguição do imperador romano Domiciano. Então, João é levado a Patmos numa tentativa de calá-lo. O imperador ele entendia que se ele calasse as lideranças do cristianismo nascente, que estava crescendo de forma tão vigorosa, se ele calasse, reprimisse através de perseguição, esses líderes, a igreja de alguma maneira ela poderia arrefecer, ela poderia esfriar,
E nós vimos que foi exatamente o contrário, né? Quando João, na ilha de Patmos, isolado de todo mundo, com todas as portas da pregação do Evangelho fechadas para ele, o Senhor abriu-lhe uma janela no céu e se revelou para ele através daquela visão. O Senhor então arrebata João e se apresenta a João com aquela veste talar, vestido como um sumo sacerdote, passeando por entre aqueles candeeiros. Alguns de vocês estiveram aqui quando nós fizemos esse estudo, esse primeiro. Jesus ele aparece então caminhando por entre os candeeiros, como que cuidando dos candeeiros. E o próprio Jesus declara: esses candeeiros, eles são as igrejas. E ele estava como que passeando e cuidando, mantendo a chama do candeeiro acesa. Ao mesmo tempo que ele alimentava com o óleo, ele também aparava as pontas da vela para que a chama permanecesse mais vibrante, mais vívida. No segundo estudo, então, nós vimos a primeira das cartas que Jesus ordena que João envie. Jesus ele dita 7 cartas para que João escrevesse e enviasse. A primeira foi para aquela igreja de Éfeso e hoje, então, essa segunda igreja de Esmirna, né? Então, como nós já vimos anteriormente, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele fez 3 grandes viagens, ele deve ter feito outras que não estão registradas, mas são 3 registradas, né? Ele passou 3 anos na grande cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Durante esses 3 anos em Éfeso, o primeiro ano ele pregava na sinagoga e nas casas, né? Logo de cara, o Evangelho enfrentou grande, como é que eu posso dizer? Uma grande oposição por parte, primeiramente, dos judeus. Já havia uma oposição por parte de Roma, mas também por parte dos judeus. E aí Paulo foi impedido de pregar no templo e nas sinagogas, né? Na sinagoga, aliás. E aí, por conta dessa resistência dos judeus, em Éfeso, então, ele aluga uma escola chamada Escola de Tirano, uma escola famosa, e nessa escola passou a discorrer, pregar o Evangelho diariamente por 2 anos. Foi por conta desse trabalho missionário na igreja em Éfeso, que se reunia na Escola de Tirano, que as outras cidades da Ásia Menor foram evangelizadas, inclusive Esmirna. Esmirna, ela é fruto do trabalho missionário em Éfeso. Paulo pregava em Éfeso e todos os irmãos da Ásia Menor vinham até Éfeso ouvir o evangelho da boca de Paulo durante esse período. Então é uma igreja que começou através do trabalho de Paulo. Vamos ao boletim, queridos. Olhem lá. A cidade de Esmirna havia sido fundada aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, por volta do ano 600 antes de Cristo, e ela foi totalmente destruída por guerras e terremotos, deixando de existir por 2 séculos, e foi reconstruída por Lisímaco, ex-general de Alexandre Magno e basileu da Ásia Menor, após a morte de Alexandre, 400 anos depois, por volta de 200 antes de Cristo, sendo assim um símbolo de ressurreição. Você imagina uma cidade que havia sido totalmente destruída, ela já era uma grande cidade naquela época, e por conta de guerras e também por terremotos, ela foi completamente destruída, ficando assim por muitos anos, muitos séculos, né? 2 séculos, aliás, ela ficou como que morta, uma cidade que deixou de existir e ela volta à vida. Ela era um símbolo então de ressurreição. O Senhor Jesus, ao escrever essa carta, ao enviar essa carta para Esmirna, e assim como para todas as outras, ele pega, irmãos, características da igreja local, características da cidade, e trabalha comunicando os irmãos usando de características locais. A igreja de Esmirna, ela era um símbolo de ressurreição, né? E ela já era uma grande cidade, muito importante, né? Há dados arqueológicos que sugerem que Esmirna pode ter tido mais de 200 mil habitantes naquela época. Ela disputava com Éfeso o título de capital
da província da Ásia Menor, né? Era a cidade certamente mais bonita, a cidade mais rica, a cidade mais bem cuidada de toda a Ásia Menor. Ela era uma espécie de símbolo de beleza e poder e opulência, né? E ela também reivindicava o local de ser o nascimento, local de nascimento do poeta Homero, né? O autor, um grande poeta, um grande escritor grego, né? Então, essa reivindicação ela trazia muito prestígio para a cidade. Era uma cidade importante, uma cidade que disputava realmente muita atenção, né? Porém, a igreja em Esmirna, ela foi marcada por perseguição, grande perseguição. Primeiramente, pelo Império Romano. E num segundo momento também pelos judeus, né? Os cristãos esmirnenses, ou esmirniotas, tiveram seus bens confiscados por confessarem Jesus como Senhor, ou Kyrios. E por isso eles eram muito pobres. Era uma igreja pobre numa cidade rica. O contraste era muito grande. Essa igreja nos ensina sobre perseverança em meio ao sofrimento, né? Muitos foram presos e mortos numa intensa perseguição, né? A fidelidade desta igreja de Esmirna, ela era admirável, e o Senhor Jesus a elogia por isso. A fidelidade. A cidade de Esmirna, notadamente, era a cidade mais fiel ao Império Romano. Eles não ofereciam nenhuma resistência, eles participavam, eles cediam todo o seu espaço, não havia nenhuma resistência ao Império Romano. Ela era uma cidade fiel a Roma, mas a igreja em Esmirna era fiel ao Senhor Jesus Cristo. Era uma cidade, então, muito rica. Eu estou batendo nessa tecla, mais adiante vocês vão entender o porquê. Mas era uma cidade muito rica e uma igreja muito pobre. A palavra Esmirna, ela significa mirra. Os irmãos sabem o que é mirra? É uma resina perfumada, produzida por uma árvore do mesmo nome, né? Essa planta, né, ao ser ferida, ao ser esmagada, ao sofrer ali, ela exala um perfume muito precioso no mundo antigo, né? Foi também um componente do óleo da unção na época de Moisés, né? E um dos presentes levados pelos magos ao menino Jesus, né? Essa substância, então, de mirra, ela tornou-se um símbolo de amargura e sofrimento, mas que gera um bom perfume, não é? Muito curioso isso, né? O nome daquela cidade, então, ele era bastante adequado à realidade da igreja que ali se encontrava. Um povo sofredor, em meio a aflições, mas que exalava o bom perfume de Cristo. Vamos então agora ao conteúdo da carta. Primeiramente eu dei um pano de fundo da história de Esmirna para que os irmãos compreendessem. Então agora nós vamos discorrer verso a verso sobre a carta, a pequena carta de Jesus a Esmirna. Vamos ler novamente, então, Apocalipse 2, 8a. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. O Senhor Jesus, ao iniciar sua mensagem a Esmirna, apresenta-se como o primeiro, no grego é protos, e o último, eschatos. Protos refere-se ao principal, ou aquele que ocupa o primeiro lugar, e eschatos se refere àquele que de forma superlativa permanecerá até ao fim. Seria um tipo de trocadilho que apresenta Jesus como o principal entre todos, do início até o fim, né? Dentro desse contexto de um império absolutamente violento, e de um imperador que se declarava Deus e exigia adoração, logo de cara essa carta ela já vai colocando as coisas no lugar. Ela vai dizendo que o Senhor, o Kyrios, é Jesus, não é? Ele é o primeiro e o último, ele é a razão de todas as coisas, né? Hoje, ao nós lermos isso aqui, parece que não tem grande significado esse início, mas você imagine que o simples fato de portar uma carta em que colocava alguém acima do imperador já seria passível de morte.
O simples fato de portar essa carta, em que já afirmava alguém que não era Domiciano, como o Deus, como o Quírios, o rei sobre todos os reis, isso já traria para eles muito risco, né? Então, dentro desse contexto, essa era em que o imperador era tido como Deus, né? Essa afirmação ela já era absolutamente subversiva, né? Continuando, que esteve morto e tornou a viver. Essa expressão faz referência a algo que Esmirna compreendia muito bem, pois ela também estivera morta quando fora destruída, e tornou a viver quando foi reconstruída. Jesus está usando, então, o contexto histórico da cidade como uma alegoria de si mesmo, chamando assim a atenção dos esmirnienses. Essa frase também destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, por causa das perseguições, seria especialmente importante lembrá-los, adverti-los, né, da ressurreição de Cristo. Era uma verdade central do Evangelho que precisava ser reafirmada cada vez mais diante desses irmãos, que sabiam muito bem o que era estar morto e reviver, porque aquela cidade havia sido morta e havia revivido, né? Então Jesus utilizando de um fato local para comunicar uma verdade espiritual, né? E o Senhor continua: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Que tribulação seria essa? A igreja de Esmirna era uma comunidade pobre numa cidade riquíssima, como já foi dito, né? Além desses irmãos terem seus bens confiscados por Roma, ainda sofreram restrições à sua liberdade, cidadania e direitos civis, pelo fato de se negarem a adorar o imperador. Privar os cristãos do direito à posse de seus bens era uma maneira de tentar reprimir o crescimento da igreja. No entanto, para Jesus, essa fidelidade era sinal de riqueza espiritual. Agora eu quero propor aqui para os irmãos um seguinte raciocínio, um seguinte exercício. Pense nos seus bens. Alguns têm mais, outros têm menos, tem uns que não têm quase nada, mas ninguém pode dizer que não tem nada, né? Por menor que seja, você tem algo que é fruto do seu trabalho. Pense nos seus bens. Agora você pense aí no trabalho que você teve, ou que as pessoas antes de você, no caso os pais, né, no trabalho que tiveram para poder construir este patrimônio. Pense aí. Não foi fácil, né? Não caiu do céu, né? Entenda, meus irmãos, que esses queridos nossos irmãos de Esmirna, eles, além de perderem todo o seu patrimônio, no meio de uma cidade riquíssima, além de perderem todo o seu patrimônio, eles também perderam a sua liberdade, a sua cidadania e os seus direitos civis. Você acha que isso pode acontecer de novo? Você consegue perceber uma movimentação mundial, até mesmo nacional, né, de restrições dos seus direitos, da sua capacidade, inclusive produtiva, através de diversas maneiras? Você consegue perceber isso? A carta de Esmirna, assim como todas as outras, assim como todo o livro do Apocalipse, ele aponta para uma realidade da época, mas aponta também para uma realidade futura. Ele é duplamente profético. Era uma profecia para fatos que iam acontecer logo na sequência, ou que já estavam acontecendo, e para fatos futuros. Pense nos seus bens. Pense no trabalho que você teve para acumulá-los, uns mais, outros menos, né? Uns trabalharam muito, outros trabalharam menos, mas isso sendo tomado. E por que foi tomado? Simplesmente porque eles estavam se mantendo fiéis ao nome de Jesus. Não é fiel à ideologia, não.
fiel ao nome de Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo, não é? Havia na época essa expressão que eu já disse, chamada Kyrios, né? No Império Romano haviam vários reis, né? Em cada província havia um rei, né? Às vezes até na mesma província haviam mais de um rei, de acordo com a região, as províncias maiores e menores, mas apesar de haverem vários reis, havia apenas um Kyrios, que era o rei sobre os reis, que esse no caso é Domiciano. Se os cristãos, simplesmente ao serem inquiridos pelos os guardas romanos, se eles simplesmente disserem assim, César é Kyrios, eles se livrariam de todas as consequências ali de perder suas posses, inclusive de perder suas vidas, né? Muitas famílias eram separadas, os filhos eram vendidos como escravos, era uma perseguição terrível. Os chefes da família eram queimados, né, em fogueiras. Agora, se ele dissesse assim, César é o Senhor, aí ele preservaria o seu patrimônio. Kyrios. César é Kyrios. Se ele dissesse assim, que César é Kyrios, ele preservaria. Mas o cristão fiel, ele jamais vai poder fazer uma coisa dessa. Mas, meus irmãos, não quero ser alarmista, não sou profeta do caos, né? Mas nós vamos ser confrontados, meus irmãos, com essa possibilidade de você ter que rejeitar o nome de Cristo para preservar algo, não é? E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. A palavra Senhor, então ela tem muito mais significado do que nós podemos dizer. Quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a minha vida, de todas as áreas. E é isso que o inimigo quer que você negue. E ele vai se utilizar de ideologias, vai se utilizar às vezes da ciência, ele vai se utilizar da escassez no mundo moderno. E o quadro vai se formando de uma maneira em que vai imobilizando o povo. Mas o povo de Deus, ele vai precisar ser fiel até a morte, como nós vimos, né? Coloque-se no lugar desses irmãos. Você teria coragem de abrir mão do seu patrimônio em nome de Cristo? E não se trata apenas de perder patrimônio, meus irmãos. Imagine que se você fosse um advogado, você também perderia o seu direito de exercer a advocacia. Além dele tomar, ele tira também a sua capacidade produtiva. Se você fosse médico, perderia o registro no CRM. Se fosse empresário, perderia o seu alvará, né? A Igreja de Cristo, ela irá passar por isso novamente, meu irmão. Se você aqui, você e eu estivermos ainda, nesse momento, nós vamos passar por isso aqui. Eu sei que nós estamos, vários irmãos foram batizados, né? Estão chegando agora, né? Não, fique tranquilo, o Senhor é conosco. Mas vocês não podem ser enganados. Vocês não podem entrar nisso enganados, né? O mundo que jaz no maligno e que pertence, né, que está no governo do inimigo, tudo que ele quer é fazer o povo de Deus negar a fé. E nossas vidas, elas serão colocadas em jogo, nesse momento, né? Então coloque-se no lugar desses irmãos, né? Reavalie sua vida aí, meu irmão. A Igreja de Cristo vai passar. Você acha que é possível isso acontecer com você? Mas se você nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo sustentará e habilitará você para resistir a toda a tirania anticristã. Jesus, ele disse, pouco antes de ascender ao céu, eis que estou convosco alguns dias, não, todos os dias, até continuando. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, como vimos até então, a perseguição romana e agora a perseguição dos judeus. Duas perseguições.
Uma perseguição política, outra perseguição religiosa. São essas duas vias que o inimigo usou e são essas vias que ele vai usar. Nós precisamos aprender a ler os sinais, discernir os tempos, né? As perseguições enfrentadas pela igreja em Esmirna, elas vinham tanto por parte do Império Romano, quanto por parte dos judeus. Esmirna tinha uma forte presença judaica, talvez por ser uma cidade bastante comercial, havia muito comércio em Esmirna, talvez esse comércio atraía o judeu, porque o judeu gosta, né, de trabalhar com comércio, né? Ele é habilidoso nessa área, né? Então, havia uma grande presença judaica e era um local de muita resistência contra o cristianismo nascente e crescente, né? E à semelhança dos judeus de Éfeso, grande parte dos judeus de Esmirna também se mantiveram empedernidos. Você sabe o que é empedernido? Endurecido, petrificado. O evangelho vem e o coração está uma pedra, e você resiste. Eles se mantiveram empedernidos, uma grande parte, e passaram a fazer forte oposição à igreja, blasfemando contra o nome de Cristo. Rejeitando assim as promessas de Deus aos patriarcas, esses judeus deixaram de ser sinagoga de Deus para se tornarem sinagoga de Satanás, pois todo aquele que persegue a igreja é um agente de Satanás. Perseguir cristãos, meus irmãos, é perseguir o próprio Cristo. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, antes de sua conversão, ainda respirando ameaças e morte, com raiva daquela pregação que ele havia ouvido de Estevão, antes de Estevão ser apedrejado, seu coração, ele já havia sido estocado pelo evangelho que Estevão pregou, mas é como se fosse uma pessoa que leva uma facada aqui, mas vai morrer lá na frente, né? Aquela pregação de Estevão já deixou ele bravo, mexeu com ele, e ele indo perseguir cristãos, ele pega aquelas cartas na sinagoga para poder aprisionar os cristãos em Damasco, e aí no meio do caminho, o que acontece? Jesus aparece para ele, e Jesus ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo quem? Estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Meus irmãos, não se engane, nos dias modernos, nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, há um grande levante contra a igreja. Não pense que é por outras coisas. As outras coisas, elas entram como maneiras de atarem as mãos das pessoas. No fundo, queridos, não é apenas território, alimento, como nós estamos vendo lá na Europa, né, no leste europeu. Não são apenas razões políticos, geopolíticos. No fundo, a perseguição é contra o ungido. Os príncipes da terra, eles ficam confabulando, eles ficam conspirando contra Deus e o seu ungido. E o que Deus faz? Ele ri-se deles, porque Ele é o Quírios, não é? Então perseguir a cristãos é perseguir ao próprio Cristo, né? E eles faziam essa perseguição blasfemando. Você imagina um judeu que em tese era fiel a Jeová, ao Deus que se revelou a Moisés e que veio protegendo, conduzindo aquele povo todo até o nascimento de Cristo. Agora, por causa de Cristo, que era justamente aquele Messias aguardado por eles, por se manterem empedernidos, agora eles estavam blasfemando do nome de Jesus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna, então eles perseguiam os cristãos, né? Só que ao invés deles serem verdadeiros judeus, descendentes espirituais de Abraão, eles se tornaram servos de Satanás, que é o principal mentiroso e acusador do povo de Deus, né? Continuando, não temas as coisas que tens de sofrer. Queridos, o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte. Nós não buscamos sofrimento, nós não desejamos adversidade, perseguição, né? Mas uma vez que ela virá,
ela deve ser enfrentada sem medo, né? Ou seja, com coragem e com firmeza. Firmado em quê? Na religião? Não, firmado no próprio Cristo. E o próprio Cristo nos diz, não tema as coisas que tem de sofrer, querido. Eis que o diabo, olha só, a primeira perseguidor do povo de Deus era Roma, o poder político. O segundo perseguidor, os judeus, um poder religioso. E aqui você tem um terceiro perseguidor, muito mais violento, muito mais voraz, muito mais sofisticado em sua maldade, né? Que é o próprio Satanás, que são as forças das trevas. Então a igreja, ela tem 3 inimigos. Ela tem esse mundo, ela tem a falsa religião, mas no fundo, lá atrás, quem que está controlando esses marionetes? Aqui aparece o diabo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Apocalipse 2, 10. Veja que os inimigos da igreja não eram apenas Roma e os judeus. Por trás de toda a oposição aos irmãos em Esmirna estava o diabo. Eu repito, todo aquele que persegue a igreja é agente de Satanás. A preposição para, ela indica propósito, né? Então o sofrimento e a perseguição, na verdade, são provas na vida do cristão. E sempre terão como propósito o aperfeiçoamento e a santificação, conforme nos ensina o apóstolo Tiago e Pedro. Não está aí no boletim, mas eu quero ler para vocês Tiago 1, de 2 a 4, e 1 Pedro 1, 6 a 7, que diz o seguinte: meus irmãos, já foi lido aqui hoje esse. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tem uma tradução que diz que é cairdes em tentações. Essa tradução, ela não está com nada. Essa tradução está errada. Algumas bíblias aí talvez digam, né? Porque a gente ora o Pai Nosso pedindo para que Ele não nos deixe cair em tentação. Então não pode ser motivo de alegria cair em tentação, né? A tradução mais adequada é passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí em em 1 Pedro 1, 6 a 7, diz assim: nisso exultais. Nisso o quê? Na perseguição. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nessa profecia, nessa carta, ele profetiza que mais adiante haveria o Satanás, ele agiria no sentido de prender alguns irmãos, né, e levá-los a grande sofrimento. Alguns anos depois dessa carta, talvez uns 15 ou 20 anos depois, um irmão dessa igreja, que era o líder, né, que havia andado com o apóstolo João, chamado Policarpo de Esmirna, que era pastor nessa cidade de Esmirna, essa profecia se cumpriu na vida desse irmão. Ele foi levado a uma fogueira por confessar o nome de Cristo, por se manter fiel. E nesse momento foi lhe dada ainda uma última chance de ele negar o nome de Jesus Cristo e assim preservar a sua vida. Policarpo ele já tinha mais de 90 anos. Mas ele diz o seguinte, quando lhe é ofertado a possibilidade de não morrer queimado, ele diz assim: por 86 anos tenho servido a Cristo. Dá a entender que ele foi convertido ainda bem novinho, né? Porque ele tinha mais de 90 anos, mas por 86, olha a palavra de Policarpo, por 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez nada de mal. Como é que eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo de Esmirna. O texto continua assim: sê fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10, parte B. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né? A fidelidade a Roma era uma marca da cidade de Esmirna e fazia jus a seu epíteto de Esmirna a fiel. Esse era o apelido da cidade de Esmirna. Esmirna a fiel, porque era a cidade mais fiel a Roma. E aqui o Senhor novamente se utiliza de características locais para chamar a atenção dos esmirnienses para uma verdade importante. A fidelidade ao Senhor, mesmo em face da morte, é uma marca do verdadeiro cristão e não ficará sem recompensa. Muitos pensam que quando o Senhor diz assim, ser fiel até a morte, quer dizer assim, eu vou viver uma vida inteira de fidelidade, aí lá no final da minha vida, quando eu morrer, eu fui fiel, então eu fui fiel até a morte. Não é isso que o texto está dizendo. Ser fiel até a morte é ser fiel mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo em caso de morte. A fidelidade ao Senhor, mesmo em caso de morte. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esmirna também era conhecida por ser um centro esportivo famoso, onde os vencedores das competições eram premiados com uma coroa de louros. Fora de Atenas, a segunda cidade que mais havia esses Jogos Olímpicos, até andei pesquisando, parece que o esporte do boxe, ele surgiu em Esmirna, né? A cidade era um centro de Jogos Olímpicos, e aos vencedores era dada aquela coroa de louros, né? Vocês sabem? Vocês já viram, né? Aquela coroa de louros, né? E o Senhor pega e diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de louros? Não. A coroa da vida, né? A palavra coroa significa Stéphanos, e é uma coroa de vitória. Aos crentes, porém, é prometida a coroa da vida. Aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça, conforme 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu que nunca ganhei uma medalha de nada, eu nunca ganhei um troféu, eu vou receber a coroa da vida. Que privilégio, meus irmãos. Só que, queridos, a leitura desse texto isoladamente e sem considerar outras verdades bíblicas, ela poderia dar uma impressão de salvação pelas obras, já que a salvação é para quem for fiel até a morte, então eu estarei sendo salvo por causa da minha fidelidade. Não é isso que o texto está dizendo, esse não é o Evangelho, essa não é a palavra de Deus verdadeira. Aqui é o seguinte, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele perseverará, ele será fiel, não por conta de sua fidelidade, mas por conta da fidelidade do próprio Deus, né? No entanto, se a coroa da vida significar salvação, precisamos compreender que o que conquista a salvação para nós não é a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Cristo, pois é por seus méritos que fomos salvos. Se eu e você permanecermos fiéis, mesmo em face da morte, isso se dará porque o Senhor, com a sua fidelidade, nos manterá fiéis. Jesus Cristo, no Calvário, quando ele foi levantado, e ele disse, ele atraiu a mim e a você. E naquela morte, naquela ressurreição, ele assegurou para nós a vida eterna. Não é por mérito seu, não é por ser fiel até a morte que alguém é salvo. É por ter sido salvo que ele perseverará até a morte. Vocês entendem? Há um risco de interpretar isso aqui como salvação pela fidelidade a Deus. Não, a nossa salvação é pela fidelidade de Deus. É Ele que nos mantém fiéis até a morte. Na sua morte, nossos pecados foram todos perdoados, todos incluídos naquela
naquela cruz. Mas não foi apenas os nossos pecados que foram crucificados. Eu e você também fomos crucificados, para que na sua ressurreição nós fôssemos ressuscitados juntamente com Ele em novidade de vida. E agora o Espírito Santo vem habitar no coração daquele que foi regenerado. E aquele que é habitado pelo Espírito Santo perseverará mesmo diante da face da morte. Amém? Você crê nisso? É importante essa compreensão, porque todo o restante vai derivar disso aqui, querido. Se você achar que a sua salvação é devido à sua fidelidade, você ainda nem entendeu. É devido à fidelidade de Deus. Por Ele ser fiel e Ele habitar em mim, nós somos feitos fiéis. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Todas as cartas terminam da mesma maneira. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Você ouviu? Ouviu só com esse aqui ou com o ouvido do coração também? Né? A verdade do Evangelho, ela precisa entrar aqui, mas ela processa aqui, sim, o nosso culto é racional. Mas se ela não descer para o coração, né? Fica apenas algo no campo intelectual. Não é isso que nós queremos, porque não é isso que salva, né? Você tem ouvido a voz do Senhor em seu espírito? Faça essa conferência com você mesmo. É uma pergunta que você precisa responder. Você tem ouvido a voz do Senhor no seu espírito? Não é? O próprio Senhor declarou o seguinte, vamos ler juntos? João 10, 27 e 28, com bastante vigor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o próprio Senhor que dá a vida eterna. E se ela é eterna, quando é que ela acaba? Aqui Ele já nos garantiu a salvação. A salvação eterna em Cristo. Jamais perecerão, ainda que morram. Vocês entendem? Ainda que tenha que derramar o seu sangue. Houve uma rainha no Império Anglo-Saxão, na Inglaterra, chamada Rainha Maria a Sangrenta, que deu origem àquela bebida Blood Mary, né? Essa mulher, ela era uma mulher absolutamente perversa. Ela perseguia a Igreja de Cristo de maneira muito violenta, né? Ela ordenou, eu já te falei isso aqui uma vez, ela ordenou que em todas as casas em que fosse encontrado uma Bíblia, né? O pai daquela casa, o chefe da família, o pai, ele deveria ser morto, e o sangue esse pai ele era recolhido numa bacia, e essa Bíblia ela era mergulhada nesse sangue. Existem exemplares dessas Bíblias até hoje em museus na Europa, para que nunca se esqueçam, né? Mas não era só naquela época não, querido. O Senhor está dizendo, nos tempos do fim, isso vai se abreviar. Aliás, a perseguição à igreja, ela nunca acabou. Ela nunca acabou. Ela se levanta em regiões do mundo de uma maneira mais violenta, em outros lugares, às vezes, né? E por que será que a igreja moderna brasileira, londrinense, talvez ela goza de um certo privilégio, né? Será que é porque nós temos liberdades, uma Constituição que nos assegura? Também. Isso é importante, né? Nós vivemos num país que ainda pode se, né? Mas será que também a perseguição à igreja moderna, ela não é tão forte, porque a igreja ela não está incomodando? Porque ela está, às vezes, negligenciando a verdade do Evangelho. Ela anda chamando de Quírios outros reis. Será, meus irmãos? Por que será que nós experimentamos essa proteção, essa paz relativa que nós temos hoje, enquanto igreja? É porque o mundo tem nos dado essa liberdade, ou porque talvez a igreja ela tem se tornado morna? Para refletir. Nos países em que a igreja tem sido mais perseguida, os países islâmicos, por exemplo,
né? Esses irmãos, eles têm se entregado à morte e não negando o nome de Jesus Cristo. E você não nega o nome de Jesus Cristo, querido, não é só falando, não. Você nega o nome de Jesus Cristo, às vezes fazendo um negócio. Às vezes um jeito que a pessoa conduz a sua empresa, o jeito que ela conduz a sua família, a maneira como ela conduz o seu ministério, ela está negando o nome de Cristo. Tem gente que diz que tem o nome de cristão, mas a maneira como vive, não é? De alguma maneira ela está negando, né? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Vejamos também, queridos, que apesar de a carta ser destinada a Esmirna, é carta a Esmirna, né? O Senhor termina dizendo assim, que essa mensagem é para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para Esmirna, mas você também tem que ouvir. É para mim e para você, né? E a carta daí termina falando sobre a segunda morte. Mas afinal, o que seria essa segunda morte? O próprio livro do Apocalipse, mais adiante, nos dá essa resposta. Vamos ler juntos Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você veja, imagine o quadro aí. Ele vê vários livros, muitos livros, ele fala de vários, e depois ele vê um, que é chamado o livro da vida. Eu entendo, o pastor Glenn fala que, e eu concordo, que escatologia a gente estuda a lápis, né? Que aí se não tá, às vezes não era bem assim, então a gente... Mas eu entendo que esses livros, os livros no plural, são os livros de cada um de nós. Você tem um livro ali. O seu livro está lá, irmã. O meu também. Né? Então, cada livro está lá. Só que tem um livro, um livro que é especial. Não é um livro em que está contido o que eu e você fizemos. É um livro que está contido os nomes daqueles que Jesus escreveu no livro da vida. Aqueles que não nasceram de novo, que não foram regenerados, que não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pela graça, pela misericórdia, que não confiaram neles, eles serão julgados de acordo com o seu livro, cada um com o seu livrinho. Meu irmão, se eu for julgado de acordo com o meu livro, e você também, não é só eu não. Aqueles que não foram achados os nomes inscritos no livro da vida, eles são julgados pelos outros livros, que é o livro de cada um de nós. E ali, meu irmão, está tudo. Até aquilo que ninguém sabe. Sabe aquela coisa que você não fala? Está lá. Mas a salvação, veja bem, olha que interessante, a condenação é pelas obras, mas a salvação é pela graça. Quando você... Pela ação do Espírito Santo, você creu, e o seu coração foi tocado, e o seu espírito foi vivificado, e Jesus veio habitar em você. Naquele dia, o seu nome foi escrito no livro da vida, e sabe quem é que pode apagar? Jamais será apagado. Nem tribulação, nem Roma, nem a perseguição judaica, nem a perseguição do próprio Satanás. Se o Satanás pudesse, ele apagava, mas ele não pode. Ele não pode. Nesse dia, se o seu nome estiver lá escrito, você ouvirá assim: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo.
Agora, se o seu nome não estiver escrito, aí você será julgado pelo seu livro, pelo seu rolo. E aí, querido, misericórdia. Eu e você estaremos lá. Não tenha dúvida. Eu e você estaremos lá. Você não crê nisso, não impedirá que esse dia chegue. Ah, mas eu não acredito nisso. Ok, você não acredita, mas não impedirá que isso aconteça. Você pode não acreditar. Isso aqui não depende de acreditar. Isso acontecerá. Nesse dia, o Senhor separará o joio do trigo. Aqueles que confiaram no Senhor e entregaram, mesmo em face da morte, receberão a coroa da vida. Queridos, as provações fazem parte da vida cristã. Em nenhum lugar da Bíblia o Senhor nos garantiu uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não é que podem ser perseguidos, querido. Serão perseguidos. E aqui está o que eu disse agora há pouco. Será que o fato de nós não estarmos sendo tão, entre aspas, perseguidos, se dá ao fato de liberdades que o mundo nos concede, ou se dá pelo fato de que talvez nós estamos fazendo concessões demais ao mundo? Né? Olha lá. A ausência de perseguição deve ser um motivo forte para a igreja repensar a sua caminhada. O fato de que muitos de nós não sofremos certamente indica que estamos fazendo concessões demais ao mundo. Você entende isso? A respeito disso, Paul Gardner afirma: quanto mais as pessoas integram sua fé a todas as áreas da vida, mais elas começam a enfrentar antagonismos. Estou convencido de que, se nós cristãos verdadeiramente vivêssemos como Cristo nos ordenou viver, então em todos os lugares experimentaríamos os ataques de Satanás. Você tem sofrido perseguição por causa do Evangelho? Você tem? Então você glorifica o Senhor, porque Ele diz que é motivo de alegria, se é por causa do Evangelho. Queridos, e perseguição às vezes é nos menores detalhes. Outro dia alguém falou aqui, não sei se foi o Márcio Mizubuchi, não me lembro, mas ele disse assim que se você, por exemplo, você vai num almoço da empresa, um almoço da empresa lá com clientes, com fornecedores, com o pessoal que você trabalha, né? E a maioria ali, talvez você trabalhe com pessoas que não creem no Evangelho. Pode até ser bons cidadãos, mas não creem no Evangelho. E você simplesmente foi num almoço com eles. Querido, é uma coisa incrível. Se, um pouquinho antes de você comer, você simplesmente fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pelo seu alimento, as pessoas já vão te olhar torto. Um detalhezinho pequenininho. Um detalhezinho pequenininho. Acontece ou não? Até a oração que é você com Deus incomoda. Assim como Cristo foi fiel até a morte, e a morte de cruz, e dessa maneira conquistou para nós o acesso ao Pai e à vida eterna, veja que eu estou reafirmando isso aqui, né? Ele também é fiel para nos guardar na hora da provação. O Senhor não nos prometeu o livramento de toda e qualquer provação, mas nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, Tua palavra foi desembainhada, Pai. Teu Filho foi revelado, a obra de Cristo, meu Pai. Tudo que o Senhor tinha que fazer para assegurar, para nos dar a salvação, foi feito naquela cruz do Calvário, em Cristo Jesus, Pai. Tetelestai, está tudo consumado, Pai. Nós não temos condição de sermos fiéis, Pai. Eu não tenho, Pai. Mas nós pedimos nessa manhã, Pai, por misericórdia, que o Senhor nos mantenha fiéis, Pai, diante de todas as perseguições, de toda
todas as adversidades, meu Pai. E gere em nós também essa alegria na tribulação, Pai, que, Pai, nós não temos. Quando nós passamos pela tribulação, nós nos lamentamos, nós nos revoltamos, nós questionamos, quando passamos por uma perseguição por causa de Ti, a gente logo já pensa que o Senhor está fechando porta, que é isso, que é aquilo, nós procuramos racionalizar, meu Pai, mas a Tua palavra diz que é motivo de alegria, Pai. Ensina-nos, Pai, a glorificá-lo também nas adversidades, mesmo que custe a nossa própria vida, meu Pai. E o povo de Deus diz amém. Amém.